Pessoal, começando mais um Culturalizando, programa de número 20, ao meu lado, a Grise. Tudo bem, Grise? Tudo ótimo, Marcos. A Billy, vamos falar de samba hoje, é isso? Hoje o assunto é samba. Recentemente, mês de março agora, passado, a gente recebeu a Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá. O pessoal deve estar lembrado, foi no Culturalizando mesmo. E por isso a gente resolveu falar um pouco da origem do samba, né? Um pouco da história, dessas agremiações, né? Que são grupos de música e, na verdade, também grupos de amigos e amantes do samba. E qual que é a origem do samba, hein, Grise? Então, o que a gente encontra em relação à origem do samba é que ele tem origem em Angola, né? A palavra samba é um dialeto banto da região de Angola, que significa umbigada. Pra ficar dando umbigada, não sei se... Mas é exatamente essa a ideia. Você chama o outro para dança, né? Através desse contato. E tem todo um ritual. De uma maneira geral, o samba tem uma característica de estar ligado à cultura afro, né? Aos valores e a própria religiosidade. Então, nesse sentido, é um ritual religioso que tem a ver com a questão da fertilidade. E então, daí vem esse nome, samba, que tem a ver com esse modelo de batuque, essa batida, que depois a gente vai falar mais um pouco, né? Sim. Bom, ele veio da África, veio pra Bahia, na época ainda da escravidão. Depois da libertação dos escravizados, foi pro Rio de Janeiro e lá que se desenvolveu. Foi isso? Isso, porque é um ritmo presente, né? Talvez não como a gente conhece o samba como hoje, mas era um ritmo presente nas senzalas, nas festas, nas religiosidades que os escravos tinham, né? E como o porto mais importante na chegada desses escravos negros era a Bahia, foi ali que as coisas se materializaram. Mas com a abolição e esse dia seguinte, como chamam os historiadores, né? O dia seguinte do 13 de maio, de 88, eles se espalharam pelo país e a Bahia deixou de ser a capital e passou a ser o Rio de Janeiro, e esse centro cultural passa a ser exatamente nesse lugar. Aí o Pequena África. A Pequena África era o espaço onde ficava o terreiro da Tia Seata, que é uma referência até hoje. Se a gente procurar nos manuais, a gente vai encontrar essa referência até hoje como um espaço de liberdade da cultura africana. Até porque o samba era uma coisa tida como coisa de marginal, como coisa de escravo, como coisa menor. Então ali era um lugar onde era possível se praticar essa atividade. Como muitas músicas de origem negra, elas sofrem essa rotulação, né? Uhum. Então ali o terreiro da Tia Seata era como se fosse um reduto de resistência. Quer dizer, ali o samba era possível e ali começou a ganhar forma como a gente conhece hoje. Quem era a Tia Seata? Ela era uma espécie de... Bom, ela era uma mãe de santo, né? Como tantas outras, mas talvez a gente encontre na bibliografia que é a mais famosa delas, a referência, né? E ela era tida como a mãe do samba justamente porque havia um certo respeito nesse espaço, onde era o terreiro dela, de não invasão, de não perseguição, de não prisão daqueles que praticavam o samba, a dança do samba e o ritmo, né? A música como samba. Exatamente. Então era na quintal daquele terreiro é que o samba se formou, né? Em torno dessa religiosidade. E o pessoal talvez lembre, o pessoal que assistiu Culturalizando de alguns meses atrás, nós fizemos alguns especiais sobre a história da música e num dos episódios, que era sobre a música brasileira, nós falamos do primeiro samba gravado no Brasil, que é o do Donga, o Pelo Telefone, né? Isso. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, é deixar. Em 1916 foi que o Donga foi lá e gravou, e ele era um homem que participava Era um frequentador do terreiro da terreiro da Mãe Seata. E aí ele registrou, foi a primeira vez que a palavra samba apareceu oficialmente num selo de disco, né? Exatamente. Se você ouvir hoje aí, você nota que ele ainda soa com um machixe, uma marchinha. Aquela outra batida que ainda não era tão característica, né? Um proto-samba, alguns colocariam, alguns estudiosos poderiam colocar dessa forma. E foi só em 1930, com Noel Rosa, com aquela conhecida música, né, do nosso passado aí, popularizou a partir do Noel Rosa com Que Roupa, porque quando houve pelo telefone mesmo o registro como uma música com selo, com samba e tal, ainda não havia caído na boca do povo, vamos dizer assim, ainda não havia se tornado uma referência popular. É com Noel Rosa e com Que Roupa que a gente vai encontrar isso.
pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Deixou de ser apenas uma coisa curiosa, restrita ao espaço da africanidade, para se tornar uma coisa mais brasileira. E foi aí que surgiu a era de ouro do samba, por assim dizer, né? Que bate com a era do rádio. Né? Sim. Essas duas coisas se casam. O processo de divulgação, de comunicação no país todo, né? Essa conversa via rádio, e aí essas músicas vão tomando espaço. E nesse momento, Marcos, é que vão surgir o que a gente conhece hoje como as grandes agremiações de escolas de samba. Sim. Né? Por exemplo, a Mangueira, que nasce em 1928, a Portela em 1923. E aí que a gente começa a perceber esse modelo de samba que a gente conhece melhor hoje, com essa estrutura de alas, de instrumentos como tamborim, cuíca. É a partir daí, né, que a maioria das escolas começa a utilizar esse... Então a gente percebe que está tudo meio restrito ao período de 30, que é o período do Getúlio Vargas, que é o pós-guerra, né? É o entre guerras e o pós-guerra. Sim, tá ali entre os períodos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi quando teve a grande explosão do rádio. Sim, né? Porque infelizmente as grandes descobertas estão sempre em torno das guerras, né? Você vê a internet, por exemplo, né? Bom, a primeira competição, Marcos, acontece em 32, né? Quando a gente pode falar assim... Desfile de escola de samba, seria Isso. mais ou menos isso? O que a gente conhece hoje como, né? Desfile. Eu me lembro que na época da minha mãe chamava curso. Que as pessoas saíam às ruas em carros, seriam alegóricos, né? Mas muito simples naquele momento, e em torno das praças, né? E ali as pessoas faziam um carnaval de rua. Depois a gente vai falar um pouco como é que isso foi apropriado, né? Como é que isso nasce popular e é apropriado principalmente no momento do governo do Getúlio Vargas. Como é que isso vai se tornar sinônimo de nacionalidade. Mas e o termo escola de samba? É curioso isso, né? A gente encontra que existe uma teoria de que esse nome surgiu lá no bairro do Estácio. Os sambistas se reuniam perto de uma escola normal, né? E diziam que ali eles ensinavam. Eles tinham o prazer de dizer que ensinavam o samba. Né? Então, uma forma de dar um certo ar de respeito para uma cultura que naquele momento era tão perseguida, tão marginal, né? Era como se você pudesse dar um título, né? Uma expressividade maior, dizendo que aquilo era ensinado como em qualquer outro espaço de ensino. Mas então o Getúlio me criminalizava, mas depois ele se apropriou do samba. Como é que porque foi? o samba passa a ter uma representação e uma identificação popular tão grande que Getúlio vê naquele momento a possibilidade, né? Todas as nações da América Latina naquele momento passavam por processos de reconstrução da sua nacionalidade, ou até, no caso do Brasil, de formação da sua nacionalidade. Tinha essa ideia. O Getúlio queria Sim. criar uma identidade nacional. Ele queria dizer que não havia uma separação entre elite, entre povo, entre negros e brancos, entre ricos e pobres. E aí, então, ele vai pegar alguma coisa que transita por todos esses universos, mesmo ainda visto de nariz em pé pela elite, como uma possibilidade de dizer, olha, samba, Brasil. Samba, brasilidade. E isso pega até hoje, né, Marcos? Se a gente vai nos aeroportos... Como propaganda... As referências de lembrancinhas e tal. Como propaganda é perfeito, porque o pessoal gringo, você pergunta para um gringo o que ele sabe do Brasil. É samba, é cachaça. Muitas vezes se refere a Carmen Miranda. Nossa, né? Carmen Miranda, que tá em 100 anos aí. Carmen Miranda morreu quando? Na década de 30. Foi, né? Exatamente. E o apoio de Getúlio não era uma coisa inocente, era uma coisa pensada, era um projeto político de construção de uma possibilidade de nacionalidade naquele momento. Ele tinha um projeto de nação e o samba naquele momento serviu. Mas o que vai acontecer a partir daí? A gente vai perder alguns tons de originalidade. Por quê? Inclusive as escolas de samba como a gente conhece hoje. A partir desse momento, ele vai começar a colocar regras naquilo que era espontâneo. O Grise, mais vale ressaltar, né, que essas escolas de samba, elas eram lugares de resistência da cultura negra, né, no qual havia muita preservação da história, da cultura. Mas aí o Getúlio quis fazer aquela apropriaçãozinha, mas ele falou, olha, não tem lanche de graça, né? Vocês vão ter o apoio do governo, mas vão ter que se controlar, não vão poder ficar fazendo certas manifestações.
é uma forma de aculturação, né? De pegar o que... Mas é interessante como mesmo os movimentos populares, eles resistem, né? Então, até hoje, como a gente pode perceber no Morro da Mangueira, essas escolas de samba funcionam como agremiações, como formas de resistência. Então, por exemplo, na Mangueira a gente vai encontrar escola de dança, escola de música, para melhorar a qualidade de vida, para dar uma vida mais digna para os próprios moradores dali. Então, são centros comunitários que, além de preservar a história negra, eles mantêm as tradições da própria religião, que é o candomblé, né? Sim. E tem aqui as regras. Ah, vamos lá. As regras se registrar na polícia, deixar de ser uns ajuntamentos de vadios para se tornarem associações civis organizadas. É bem a ideia de apropriação mesmo, né? Abandonar o improviso. O governo exigiu que os desfiles tivessem organização, ordem e civismo, ou seja, sem espontaneidade. Era tudo que pudesse ser controlado, posto que nós temos que lembrar aqui que Getúlio vai criar uma das ditaduras pelas quais o Brasil já passou. Sim. Né? E em ditadura, a palavra-chave é controle. Você tem que manter as coisas e quanto mais espontânea uma manifestação popular, mais perigosa para quem está no topo, né, da cadeia alimentar, vamos dizer assim, quem está no topo do poder. Então, era preciso que toda aquela manifestação que podia fluir para uma igualdade de direitos fosse controlada. Então, nós vamos pegar essa festividade e vamos transformar em alguma coisa mais organizada segundo os meus padrões de organização. A ideia de civismo, por exemplo, você deve lembrar, você deve ter tido aula de educação moral e cívica já nos anos 70. Né, nos anos 80. Até o começo dos anos 90, depois abolia. Porque era uma forma, agora aqui já no golpe de 64, né? Era uma forma de transmitir valores que, em parecendo civis, eram valores de controle dos movimentos, dos comportamentos da sociedade. O Getúlio proibiu falar de coisas que se falavam, de amor, de festa, de malandragem, do dia a dia, e começou a falar de atos heróicos da nação, fatos históricos. O que na época foi ruim por engessar a coisa e fazer propaganda do governo e tal. Mas talvez o legado tenha sido interessante no seguinte ponto de vista. Pode falar. Começou as escolas de samba, quando se livraram, puderam ter mais liberdade, adotaram ainda para falar dos feitos históricos dos negros, dos povos marginalizados, dos povos escravizados. Temas mais críticos, né? Pegar esses heróis e dar uma desmontada nesses heróis, nessa construção histórica. É aquela coisa, foi um male que no final, não é que veio pro bem, mas no final ele foi uma coisa que foi deturpada, foi subvertida. O processo de resistência funciona assim, né? Toda ação tem uma reação. Subversão é bom, gente. Subversão é bom. Movimenta, né? Faz a história se movimentar. Se a gente Então, essa tentativa de normatização através dessa ordem, dessa organização, ela vai durar todo o período de Getúlio Vargas, né? E ele vai impor, como você colocou, alguns temas que reforçassem o modelo de Brasil, que ele queria que fosse passado nas escolas, para a sociedade. Então, deixam de ser temas mais cotidianos da realidade e até da africanidade para se tornar modelos de heróis e de padrões que se queria transmitidos naquele momento. Historicamente, a gente já tem um contexto bem legal, eu acho, né? Do que é o samba, de como ele foi evoluindo ao longo das décadas do século XX. Mas... O que ele tem de mais precioso, que é essa ideia de africanidade e de religiosidade que está embutido, né? Sim, mas e musicalmente mesmo, o ritmo, melodia, essas coisas, né? O som da percussão, né? Porque o samba tem melodia, tem harmonia, mas o foco do samba é a percussão, é o ritmo. Deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabe que naquele momento, essas questões de, por exemplo, o surdo, a cuíca, foram limitados para que a divulgação no rádio fosse possível. Porque os microfones daquela época, eles diziam que era barulhento demais para aquele momento, né? Então, essa é uma curiosidade interessante. Então, ele foi quase que reduzido a uma marcha, né? E se você for pensar nisso, essas marchinhas tradicionais de carnaval são daquele período, né? Que a gente vai no salão. Hoje em dia quase nem tem mais, né?
Faz muito tempo que eu não participo. Mas o da carnaval de salão, né? Que tem Olha, essa característica desse samba mais ritmado, mais, né? Agora, me diz uma coisa. Se a gente fosse falar em questão de influência, né? Quais são as influências que o samba sofreu? Bom, eu acredito que a origem do samba, como a gente já mencionou aqui, é africana. Tem a base, né, todo o ritmo, a estrutura do samba, o ritmo, a batida do surdo, né, que simula o coração, a dança, né, a tal da umbigada que a gente falou. O próprio nome, né, que é dado ao ritmo. É 100% de Angola, do Congo, né, dessa região da África, é a alma do gênero. Agora, há indícios de que há influência indígena, som indígena. A gente não pode negar a presença tanto dos colonizadores, né, que deixaram suas marcas, os portugueses, os espanhóis, os europeus que de alguma maneira, e outras nacionalidades que vieram para cá, e obviamente o negro da terra, como era chamado, né, naquele momento, que era o indígena que também sofreu escravidão. Não nas mesmas regiões, ou quase nunca nas mesmas regiões que os africanos em massa, mas foi principalmente no estado de São Paulo. Sim. Você pega alguns instrumentos, como o chocalho, maracas, que também tem a ver com o pandeiro, né? Eles têm aí uma origem indígena, principalmente chocalhos e maracas, né? Mas até porque no momento em que os escravos negros são trazidos para a Bahia, né, que são os primeiros portos de entrada dos escravos negros, eram os indígenas que estavam ali. Sim. E eles já tinham suas comunidades, seus ritmos, a construção dos seus instrumentos. é aquela coisa, mistura tudo ali. Não tem como a gente negar essa transição, né, essa troca que aconteceu, né? O canto também, essa coisa de ecoar a resposta, e pergunta e resposta, né? Embora a africana, ela tem muito também na cultura indígena. Das rodas, né, circulares dos indígenas. E a gente pode também falar, então, da questão da influência europeia, né, desses também, colonizadores que também fazem parte desse caldo cultural que é o Brasil. Sim. Então, por exemplo, a introdução mais tarde, né, do violão, do cavaquinho, ele vem dessa origem portuguesa. O cavaquinho é brasileiro, mas o machete é um instrumento português. Que vai dar origem, né? Que vai fazer a influência. E também a forma de compor estrofes, rimas, também é uma característica que vem dessas métricas das quadrinhas portuguesas. São características dessa cultura portuguesa. Tem uma coisa importante das escolas de samba que a gente não comentou, que é a ala das baianas. Ah, sim. A influência, né? Por quê? É interessante que a gente vê hoje os desfiles na televisão e acompanha e percebe o carinho que as escolas têm. Normalmente são matriarcas, são senhoras, né? E a gente não percebe muito qual é a origem desse processo. Na verdade, lá no tempo da Tia Ciata, né, naquele momento da origem do samba como uma representação religiosa, elas representavam uma proteção, não só sagrada, mas física. Porque muitas vezes, quando os terreiros eram invadidos ou ameaçados dessa invasão, essas senhoras se colocavam à frente, mães de santo, né? Se colocavam à frente para proteger os que estavam praticando, estavam tocando o samba, enfim. Isso aí foi trazido, né? Então, hoje, elas representam na avenida uma proteção a um perfil de religiosidade. Por mais que haja na fantasia referências ao tema do enredo daquele ano, sim, o que elas preservam desde lá até aqui é a ideia de que elas têm um toque, né, dessa religiosidade que é característico da escola de samba. Vamos voltar um pouquinho então para a questão musical do ritmo, né? Falam que tem uma receita para ser samba. Como qualquer estilo musical, você tem alguns elementos, né, com alguns padrões de elementos que definem aquele estilo. Que caracterizam, né? Exato. Por exemplo, o ritmo sincopado, né? O ritmo sincopado, o que ele é? No caso do samba, são duas batidas, né? E aí cai, para dar o molejo, para dar aquela coisa, não é duas batidas, né? Vai ter que ser, né? É o som e o silêncio, né? Exato. É uma batida seca e uma batida, né? Se for só, não tem cadência nenhuma. E a percussão, a famosa cozinha, eu que sou mais do rock, cozinha pra mim é bateria e baixo. Mas é a percussão. E no samba entra o quê? O surdo, o pandeiro, o tamborim, a cuíca, o ganzá,
né? Que são todos instrumentos que dão exatamente o que você estava falando, desse molejo, desse ritmo, desse bate, não, né? Desse silêncio e som. Temos também a parte harmônica e melódica, que entra com o cavaquinho, o violão, né? Até a voz, né? Que no caso da escola de samba não é uma característica, né? E isso é legal de dizer também. Não existe um samba só. Exato, vamos entrar nos estilos. Existe um samba raiz, que é a estrutura, que é o que você acabou de dizer, que sem isso não é samba. Mas ao longo da história, como tudo na atividade humana, vai existindo uma interferência de outras influências e vai transformando o samba em vários sambas, não um samba só, né? Mas em riqueza e em variedade. O samba de roda, que é o samba raiz, ele nasceu no recôncavo baiano, aquela coisa que a gente falou, samba raiz, né? Tal, samba de roda, circular, palmas. Tem instrumentos improvisados, muita dança, que depois migrou para o Rio de Janeiro. Tem o samba enredo que a gente estava falando, né? Que é característico da escola de samba, que ele é enredo porque ele conta uma história, né? Ele faz uma narrativa. Então, se em algum momento histórico, obrigatoriamente ele tem que falar de heróis e de fatos. Hoje, por exemplo, a característica maior é tratar dos símbolos da africanidade. Em alguns momentos foram críticas políticas. Dependendo do contexto social, esse enredo da escola de samba de alguma forma reflete. Até para conquistar o público, né, na avenida, para que haja uma identificação. E tem o Partido Alto, que eu vou deixar o Zeca Pagodinho explicar pra vocês. Ô Zeca, qual é o samba que você gosta mais? Partido Alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Bom, pagode pro Partido Alto, por exemplo. Bom, pagode, esse negócio o samba... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui, não é? Só que o pagode você não vai fazer o samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada, vamos embora pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, não é? Samba enredo. Mas o samba enredo é fevereiro. É fevereiro. Tá? E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro Partido Alto não tem muita diferença? Tem. Bom, já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber Tem que saber versar, tem que saber improvisar. Sim. E o Partido Alto? O Partido Alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Chegou o uísque, olha aí, Zé. Tá bom? O Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo, claro, Eu Zeca, gosto do pagodinho. Né? Ô, Jô, sabe o que acontece? Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há 8 anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, não sei. Porque eu falo, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. O Zeca é fogo, né? Porque ele sem querer, ele explicou exatamente o que é a malandragem, aquela coisa, a malevolência, o improviso, o Partido Alto. Ele é isso, é improviso. É, quase uma conversa entre quem tá naquela roda. Exato. Ali, né? E foi o que ele tentou fazer com o João ali. Né? Não deu muito certo ali, Zeca, né? Mas foi bom. Valeu a tentativa, eu gostei. O samba-canção, que tem inclusive aí já uma característica mais europeia, no sentido do uso dos instrumentos, tem violão, né? É o que o pessoal chama de música de fossa também, né? Tem. Ele é mais lento, tem músicas mais sentimentais, fala mais de amor, né? Até Maísa, Cartola. São referências. Mas um pouco mais recente, entre aspas, tem o Benito de Paula, né? E eu gosto mais do Cartola. O Cartola é um clássico, né? Tem o chamado samba de break, que ele tem uma certa... A harmonia dele tem um certo humor, né? Um gingado diferente, como se fosse uma piada, uma gracinha, aquela parada que dá no meio da harmonia. Olha só que coisa. Daí que agora eu entendi o porquê o nome daquela banda dos anos 80, Premeditando Break. Ah, sim. Premê.
Eu esqueci o nome do cantor, mas o cantor é famoso, apresentou muitos anos o Sesc Pompeia na TV Cultura, gravava música pros programas da Cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Vou pôr o nome dele aqui depois, porque agora me fugiu na cabeça. Mas daí que vem, interessante, faz sentido. Tem uma malandragem em premeditar o break, né? Quando é que a coisa vai parar? Quando é que vai ter uma ruptura, né? Sim. E também eu tenho o samba de apartamento, né? Eu gosto de chamar assim. Da sacada, né? Uma coisa um pouquinho mais burguesa, né? Pegou o jazz ali, misturou com o samba. Foi o que a gente... Quando eu tava com o Alexandre, que o outro rapaz que fez o outro estagiário seu. A gente usou inclusive esse termo. Pegava o jazz, pegava o samba, juntou ali e fez esse sambinha de apartamento. Né? Que é a bossa nova, que com todo respeito, eu até gosto de bossa nova. O grande João Gilberto, né? O que ele tem de mau humor tem de talento, né? Sim. Ou pelo menos a fama é de mau humor. Eu teve uma época que eu não aguentava a bossa nova, sabe? Sério? Eu sou fã. Com o tempo melhorei. Hoje eu consigo gostar, mas teve uma época que eu não me desci. Tem que confessar, eu não posso mentir. O chamado samba de quintal, que é o pagode, que é o samba do churrasco, né? Você junta os amigos. Sambão de roda ali no churrasco, que surgiu ali nos anos 70, 80. Caracterizado pelo repique de mão, pelo tantã, o banjo com cordas. O maior exemplo é o fundo de quintal, e depois vários outros grupos surgiram durante os anos 70, 80, principalmente os anos 90, que foi o auge um pouco do mais pagode, modelado, né? Raça Negra, Só Pra Contrariar, todos esses grupos famosos dos anos 90. Grandes estouros de venda de LP da época, né? De CD. Tem o samba reggae também, e tem também outro estilo que eu gosto muito, que é o samba rock. Vamos falar do reggae primeiro. É uma fusão que começou a surgir na Bahia, poderosa. Acho que o maior expoente é o Olodum, né? Que misturava batida de samba, balanço ali do reggae jamaicano. E eu falei também do samba rock. Samba rock, que eu acho que o maior expoente é o Jorge Ben, que era Jorge Benjor agora, mas antigamente era Jorge Ben, pessoal. Mas ele foi quem popularizou... É um dos expoentes, né? Essa estrutura de fazer samba misturado com outros elementos, principalmente instrumentais diferentes. Você pega, por exemplo, antes era apenas os instrumentos que a gente citou, cavaquinho, tamborim, pandeiro, todos esses instrumentos de percussão e poucos de corda, né? E o Jorge Ben não, ele montou uma banda, né? Bateria, guitarra, baixo, teclado, naipe de metais. Era uma banda completa de funk, de jazz, de rock, de soul. E daí ele trouxe essa sonoridade diferente. Tanto que tem a curiosidade, o Rod Stewart plagiou. Sabe essa história? Não, conta. Ali em 70, eu não vou lembrar o ano certinho. Lá no começo dos anos 70, o Jorge lançou a música Taj Mahal. Sim. Sim, essa eu conheço. Então, você nunca ouviu uma do Rod Stewart que é Do you think I'm sexy? E veio depois? Veio uns 3, 4 anos depois. Posso estar equivocado, eu vou fazer a pesquisa e vou colocar aqui. Se eu tiver equivocado, eu vou colocar tô equivocado. Botar o meme da mulher, cometemos um equívoco. Ok. Houve um equívoco. Mas, se não me engano, até o próprio Rod Stewart admitiu, né, que ele passou pelo Brasil, ouviu, gostou, né? Teve um processo e o Rod se perdeu. Olha, eu perdi essa. Isso faz tempo, isso aí faz uns mais de 20 anos. Olha, que interessante. Mas é pra você ver. Gringo, sempre procurando alguma coisa aqui. Agora aquela história. Uma vantagem. Agora aquela história do Kiss ter copiado Secos e Molhados é mentira, gente. Aquilo não tem nada a ver lá. Aquilo não tem nada a ver. É lenda urbana. É lenda urbana. É lenda urbana porque o Kiss já usava maquiagem quando o Secos e Molhados lançou o primeiro disco. Mas o Ney gosta de dizer que ele tem, adora, né? Ele adora dizer. Eu entendo de onde vem isso. Porque na concepção dele ali, ele olhou, ele viu, enquanto que estava lançando o primeiro disco, eles tinham acabado de lançar o primeiro, né? Algum empresário chegou pro Ney e falou, olha, esses caras estão te copiando, e aí virou uma lenda. Mas eu não acho que seja isso, porque o Kiss estava lá enfiado em Nova York, os Secos Molhados estavam longe de Nova York, mas eu nem sei dizer se eles chegaram aí para os Estados Unidos nessa época, talvez México, algum país da América Central, da América do Sul também.
Não digo que seja impossível, mas tinha outros artistas que estavam nas imediações do Kiss ali, que já usavam maquiagem, como é o caso do Alice Cooper e do Arthur Brown. São dois artistas de rock, o Alice Cooper americano, norte-americano, e o Arthur Brown britânico. E os dois usavam já maquiagem pesada, maquiagem branca, com olhos negros, escorridos, com desenhos. Então eu acredito que assim, é muito mais fácil de falar que a influência tenha vindo daquele lado do que do Secos e Molhados. Isso não é viralatismo, gente, pelo amor de Deus. É só uma constatação. E também ninguém tá batendo martelo aqui, nós estamos no campo da hipótese. E eu adoro o Ney Matogrosso. Sim. Ele tem um disco, o primeiro disco solo do Ney Matogrosso é um descasso de rock progressivo e de MPB, né? É um descasso. Sem contar que, incrível. enquanto pessoa que subverte, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Né? Ele, em plena ditadura, ele se transforma numa metamorfose, né? Em algo ou alguém sobre o qual não se tem nenhum controle, que era tudo que a ditadura não queria naquele momento. Inclusive, proposta para um próximo Culturalizando MPB dos anos 70. A gente pode até fazer um traçado da história da MPB, mas MPB, pra mim, que eu gosto mesmo, é anos 70. Combinado, podemos chegar lá. E estamos chegando ao final desse programa. Já tá no final? Já falamos bastante. Acho que já ficou bem claro para todo mundo a importância do samba, né? A importância, o que ele representa. Passamos pelos terreiros da Tia Ciata, pela malandragem do Noel Rosa, pela estratégia política do Getúlio Vargas de se apropriar, né? Tentou domesticar o ritmo, mas acabou ajudando a espalhar ele pelo mundo, principalmente pela influência do rádio. Sim. E hoje, quando você vê uma escola de samba cruzar a Sapucaí ou a AMB, você não está vendo apenas um show de luzes ou penas, paetês, você está vendo a vitória de um povo que foi proibido de cantar, né? Que foi proibido de se manifestar culturalmente. Então o samba é o lugar onde o tambor africano abraçou o maracá indígena, o violão europeu, para criar algo que só existe aqui, que é a alma brasileira, né? Como dizia o mestre Muniz Sodré, que é um teórico, um historiador que estuda exatamente a africanidade, o samba é o dono do corpo. E como provaram os baluartes da Mangueira, da Portela e de tantas outras comunidades criadas lá nos anos 30, enquanto houver um surdo batendo, haverá resistência. O samba não é apenas o passado. Ele é uma tecnologia de alegria para enfrentar os perrengues do dia a dia. E aí, vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, pessoal. Depois dessa aula da nossa querida companheira Cris aqui, não tem mais palavras para colocar. Apenas até o próximo Cinecast. Uma ótima semana e um ótimo dia para vocês.